O colapso de um mundo mágico inteiro. Sabe, se a gente parar para pensar, a imagem de um apocalipse quase sempre traz aquela ideia de, catástrofes monumentais. Com certeza. A gente imagina exércitos de orcs marchando, né? Isso, dragões rasgando o céu, ou talvez um cataclismo cósmico, sei lá, que rache a Terra ao meio. Mas e se a queda de uma sociedade estruturada inteira não começar com uma explosão ensurdecedora? Uhum. Essa é uma premissa muito boa. E se o fim de tudo for engatilhado por algo patético? Mais especificamente por uma mentira mesquinha inventada num dia entediante por um macaco absurdamente egoísta. É um cenário profundamente desconfortável de se imaginar, sabe? Muito. Justamente por conta da banalidade do mal envolvida aí. A ruína dessa sociedade não é provocada por uma força bruta e irresistível. Não tem um vilão com raio laser. Exato. É uma erosão silenciosa. Uma erosão metódica da verdade. O colapso começa nas pequenas concessões, naquelas do dia a dia. E é exatamente nesse ponto de ruptura que mergulhamos hoje. Sejam muito bem-vindos à nossa exploração. A missão da nossa análise aprofundada de hoje é investigar a fundo os dias finais de um dos universos literários mais influentes que a gente tem, que é Nárnia. Um mundo riquíssimo, né? Muito rico. A gente vai dissecar a mecânica da manipulação, as táticas de desinformação e a quebra irreparável da confiança social que são retratadas nas nossas fontes de hoje. Que, no caso, é o texto de A Última Batalha, o encerramento da obra do C.S. Lewis. Perfeito. Nossas fontes mapeiam os eventos que levaram a esse colapso narniano. E o mais chocante é que as raízes do caos não estão em vilões grandiosos com poderes mágicos arcanos. Longe disso. Estão nas interações diárias entre três figuras centrais: o macaco manhoso, o jumento confuso e, bom, mais tarde, as reações do rei Tirian. E olha, o que enriquece imensamente essa nossa documentação de base é que ela atua meio que como um estudo de caso psicológico mesmo. Sim, é quase um tratado sobre comportamento humano mesmo sendo animais. Exatamente. O texto demonstra como regimes autoritários e ilusões de massa, eles quase nunca surgem de um vácuo político. Eles são construídos em cima de dinâmicas interpessoais altamente abusivas. A semente está na relação ali, né? Totalmente. Para a gente compreender o incêndio que consome toda a sociedade narniana, precisamos isolar o foco na faísca inicial. E essa faísca acontece numa relação entre dois personagens que, bom, teoricamente, seriam apenas velhos amigos vivendo isolados na floresta. Ah, mas essa palavra amigos precisa vir com muitas aspas, né? Muitas aspas, com certeza. Porque a gente precisa desempacotar os detalhes dessa relação antes de avançar. De um lado das fontes, temos o manhoso. Ele é descrito como um macaco extremamente velho, cheio de rugas, muito feio e com uma astúcia, olha, uma astúcia quase afiada. Uma inteligência bem manipuladora. Isso. E do outro lado, a gente tem o confuso, que é um jumento de grande porte. E a dinâmica diária entre os dois é francamente perturbadora. A sensação que o texto passa não é daquele colega de quarto que, foge de lavar louça de vez em quando. Aquele que diz que tem alergia a detergente, sabe? Não é só isso. É muito pior. É mais como uma parceria parasitária completa, onde uma das partes convence a outra de que ela tem, o privilégio de ser explorada. O manhoso dominou a arte de parasitar a força vital de outra criatura. O que é fascinante aqui é que essa é a fundação do abuso psicológico descrita de forma muito clara. As fontes relatam que o confuso executa literalmente todo o trabalho braçal e logístico da casa. Ele faz tudo. Tudo. Tipo, quando falta água na casa deles, o manhoso é quem segura os baldes, mas é o jumento quem carrega todo o peso subindo e descendo as trilhas. Um folgado. Demais. E quando eles precisam de suprimentos, é o confuso quem desce a montanha até a vila de Cavacópolis. Ele carrega cestos enormes nas costas para fazer as compras. E a gente nem falou da divisão de recursos, que é inacreditável. Na hora das refeições, o manhoso simplesmente monopoliza todas as iguarias. Ele pega o melhor de tudo. Tudo. Ele fica com as laranjas, com as bananas, os doces.
E a justificativa dele, nossa, é um show de manipulação vitimista. É, de dar raiva. Ele argumenta que o estômago dele, de macaco, é muito sensível para processar capim. Então, ele, entre aspas, precisa compensar pegando as melhores comidas. E o Confuso engole essa desculpa inteira. Sem questionar. Lendo essa parte, a indignação bate forte, sabe? Fica aquela dúvida na nossa cabeça por que o jumento, que é muito maior, muito mais forte, simplesmente não larga os cestos no chão e diz um não bem grande. O que prende ele ali? Qual é a barreira psicológica aqui? A barreira para a liberdade do Confuso não é física, de jeito nenhum. É inteiramente cognitiva. O que a leitura atenta revela pra gente é um processo de condicionamento brutal. Ele sofreu uma lavagem cerebral. Exato. O Confuso não nasceu acreditando que é um mero servo. Ele foi treinado ao longo de anos para acreditar na sua própria incapacidade intelectual. O texto mostra o Manhoso repetindo um mantra bem tóxico. Qual mantra? Ele diz algo como: "Você sabe que não é inteligente, não sabe? Confuso." Nossa. E o jumento, que está ali exausto, sem parâmetros, ele acaba interiorizando essa agressão, ao ponto de responder concordando que não é sabido. Ele literalmente aceita o rótulo de burro no pior sentido da palavra. Aceita totalmente. E existe um conceito psicológico muito profundo aqui, sabe? É a terceirização do pensamento. Como assim? O Confuso aceita a manipulação porque assumir a própria autonomia, dá um trabalho terrível. Pensar criticamente, avaliar injustiças, tomar decisões difíceis. Entrar em conflito, né? Sim, entrar em conflito exige muita energia mental. Para o jumento é infinitamente mais confortável, embora seja uma vida degradante, delegar essa responsabilidade. Ele permite que o Manhoso pense por ele, porque isso isenta ele da culpa por qualquer erro. É uma renúncia voluntária do livre-arbítrio, mas que vem disfarçada de humildade. Perfeito. É exatamente isso. Isso faz muito sentido, é uma inércia mental enorme, mas o macaco também tem uma grande vantagem logística a seu favor, né? Que é a localização da casa deles, o próprio cenário desempenha um papel ativo nessa lavagem cerebral. A geografia do isolamento é vital para o controle coercitivo, totalmente. Eles moram perto do Lago do Caldeirão, que fica lá no extremo oeste de Nárnia. Bem isolado. Muito. As fontes detalham que esse lago é formado por uma cachoeira gigantesca que desaba continuamente com o barulho de um trovão. O tempo todo aquele barulho. Sim, é um ambiente super ruidoso, inóspito e extremamente remoto. Raros são os animais falantes que passam por ali. Esse isolamento constrói uma barreira acústica e social. É uma verdadeira câmara de eco, então. Precisamente. Sem contato externo, a realidade do Confuso passa a ser moldada exclusivamente pelas palavras do Manhoso. Não existe uma terceira pessoa para assistir a cena da banana, por exemplo. Alguém para dar um toque nele. Isso, alguém para dizer: "Confuso, acorda, esse macaco tá te explorando sem piedade." O controle do fluxo de informação é absoluto naquelas circunstâncias. E é essa submissão doentia, cozinhada dentro dessa bolha de isolamento, que prepara o terreno perfeito para o próximo passo, o desastre monumental que vem a seguir. Que é onde as coisas saem do controle. O status quo deles é quebrado quando um objeto inusitado desce boiando pelas corredeiras daquele lago barulhento. É uma pele de leão caçador, inteira, amarela e super imponente. E a partir do momento em que Manhoso coloca os olhos naquilo, a manipulação que antes era focada em conforto pessoal, ela escala para um nível insano. A dinâmica do resgate dessa pele resume perfeitamente a perversidade da relação deles. O Manhoso cobiça a pele, mas a água do lago, além de agitada, é congelante. E o que ele faz? Inventa uma desculpa. Ele imediatamente saca a carta da fragilidade. Ele alega que tem, entre aspas, pulmões fracos. Afirma que um resfriado seria fatal para um macaquinho como ele. Que covarde. E a tática é tão agressiva que ele faz o Confuso se sentir um monstro por sequer hesitar em entrar na água gelada. O jumento, que já perdeu a capacidade de contestar, mergulha nas águas borbulhantes, arriscando a própria vida e quase morrendo afogado. Tudo isso só para arrastar a pele pesada para a margem. Só para agradar o Manhoso. E no momento em que o jumento cai exausto na margem, tossindo água, o macaco nem mesmo checa os sinais vitais do tal amigo. A mente do Manhoso já está trabalhando a 1000 por hora ali.
Como ele aprendeu o ofício da costura com alguns anões no passado, ele começa a transformar aquela pele numa fantasia. Ele decide que vai vestir o jumento de leão. Uma ideia absurda. E o Confuso até tenta um último suspiro de bom senso, sabe? Ele protesta, ele argumenta que vestir um asno como o grande leão Aslan, que é entidade suprema e criadora de Nárnia, seria uma ofensa inominável. Uma blasfêmia pura na visão de mundo deles. Mas o macaco simplesmente silencia ele com aquela velha carta: deixe o pensamento comigo, eu sou o inteligente aqui. Mas olha, tem um abismo lógico gigante no plano do macaco. E aqui é onde a coisa fica realmente interessante para a gente analisar. Qual seria esse abismo? O risco operacional de um plano desses. Fingir que um jumento desengonçado é a divindade onipotente do mundo inteiro é um absurdo quase cômico. Se a costura aparecer, se ele zurrar no meio do discurso, ou sei lá, se simplesmente alguém olhar de perto para os cascos dele, a farsa desmorona na hora e eles são mortos por traição. Como o Manhoso achou que sairia impune de uma mentira tão grande? Essa é uma análise excelente, viu? Porque expõe a diferença entre uma mentira comum e uma fraude estruturada. O Manhoso, ele entende de forma instintiva a gestão de riscos sociais. Ele não é bobo no fim das contas. De jeito nenhum. Se conectarmos isso a um panorama maior, o perigo de falsificar a maior autoridade imaginável é o colapso da sua própria farsa. Portanto, a chave para mitigar esse risco colossal é o controle milimétrico da exposição. O Manhoso não é tolo a ponto de colocar o Confuso para marchar ao meio-dia sob o sol a pino, no meio de uma clareira. Ia dar ruim na primeira ornada. Com certeza! Ele arquiteta uma encenação teatral sombria. Ele tranca o jumento dentro de um estábulo escuro, no alto de uma colina. A comunidade de Nárnia só tem permissão para ver essa suposta divindade no meio da noite, à distância e apenas sob a luz bruxolhante e incerta de uma fogueira. É a manipulação do ambiente puro e simples. Ele usa as sombras e a distância para preencher as falhas da fantasia com a própria imaginação e o medo da plateia. Mas ainda há o acaso, né? Sempre tem um acaso. No momento de hesitação do Confuso, um trovão real corta os céus e a terra treme. O jumento entra em pânico porque ele interpreta o trovão como um sinal óbvio de que os céus estão furiosos com aquela brincadeira profana. Mas a agilidade mental do macaco é assustadora. Ele inverte a narrativa no mesmo segundo. Ele não perde o rebolado, não perde. Ele declara que o trovão é, na verdade, uma aprovação divina. Um sinal de que eles devem prosseguir com o plano. E ainda adiciona aquela cartada abusiva: você não entende de sinais porque falta intelecto a você. Ele sequestra até mesmo a meteorologia para validar o próprio golpe. É muita audácia. E é vital a gente dissecar as intenções ocultas do Manhoso ao criar esse falso leão. Porque há uma tendência de achar que vilões que desestabilizam sociedades sempre possuem, sei lá, grandes ideologias maquiavélicas ou desejos de dominar o cosmos. Eles querem dominar o mundo, como nos desenhos. Exato. Mas as fontes nos mostram algo muito mais terrível aqui: a banalidade das motivações. Inicialmente, o Manhoso não tem um plano complexo de ditadura. A ambição dele é pateticamente pequena. Ele só quer maçãs, laranjas, bananas e açúcar ilimitado. Tudo isso por frutas? Sim. Na mente tacanha dele, o poder absoluto é apenas o caminho mais curto para garantir conforto físico permanente e comida de graça sem precisar mover um músculo. A tragédia de Nárnia começa não porque um gênio do mal planejou sua queda meticulosamente, mas porque um primata preguiçoso queria frutas frescas sem ter que plantá-las. É de uma futilidade que chega a dar revolta em quem lê. Mas o problema é que, uma vez que o boneco é posicionado e a fogueira é acesa na frente daquele estábulo, a escala da mentira sai do controle de dois amigos. O que era um golpe local para conseguir comida começa a corroer o tecido de toda a civilização narniana. E com uma velocidade aterrorizante. Aí entramos na fase da desinformação em massa. Que é assustadora. Muito. O Manhoso se autoproclama o intérprete oficial da vontade de Aslan. E a arrogância chega a tal ponto que ele diz aos outros animais: eu não sou um macaco, sou um homem muito idoso. Oi, ele mente sobre a própria espécie. Sim, ele distorce até a própria biologia na cara dura dos outros. E com esse passe livre de porta-voz exclusivo,
as ordens mais absurdas começam a ser emitidas. As mudanças são drásticas e muito violentas. A harmonia ecológica e social de Nárnia é rasgada no meio. O macaco ordena que as grandes árvores falantes, que são entidades conscientes e ancestrais daquele mundo, sejam abatidas a machadadas e vendidas como madeira. Cavalos, ursos e leopardos são forçados a trabalhos braçais exaustivos. E aqui entra a subversão da linguagem, né? Que é a arma mais poderosa de qualquer regime que tenta dominar as mentes. Isso levanta uma questão importantíssima sobre propaganda. O macaco não se levanta e diz: a partir de hoje vocês são escravos e eu vou roubar os recursos de vocês. A narrativa é empacotada no jargão do falso heroísmo. O manhoso vende os animais e a madeira para o império vizinho e cruel, a Calormânia, mas ele usa a desculpa de que os lucros irão para os, entre aspas, cofres de Aslan. A exploração brutal é rebatizada como sacrifício necessário para um bem maior. É como as campanhas modernas de desinformação. O macaco pega palavras que os animais amam e esvazia o significado delas, né? Essa manipulação linguística é um paralelo bem direto com as operações clássicas de controle social que a gente estuda. O manhoso pega os pilares morais daquela sociedade, conceitos inegociáveis como liberdade, lealdade e o próprio nome sagrado do leão, e esvazia o significado original de absolutamente todos eles. E quando alguém reclama? Quando alguns animais protestam, dizendo que o Aslan verdadeiro nunca desejou o sofrimento deles, a resposta do macaco é uma inversão de valores cirúrgica. Ele decreta que a verdadeira liberdade não é viver em paz, mas sim obedecer inquestionavelmente a ele. Uma lavagem cerebral coletiva agora. E o limite dessa quebra cognitiva culmina na criação da maior mentira de todas relatadas nas nossas fontes: o conceito bizarro do Tashlan. A invenção do Tashlan é talvez o momento mais brilhante do texto sobre como a guerra psicológica realmente opera nas massas. Explica isso melhor pra gente. Bom, Tash é o deus cultuado pelo Império da Calormânia, e ele é retratado como uma entidade monstruosa que exige sacrifícios de sangue. Ou seja, ele é o completo oposto moral do leão bom. Eles são a água e o vinho. Exato. Mas para unificar a mão de obra narniana escravizada com os interesses comerciais do Império Calormano, o manhoso força uma fusão impossível. Ele decreta publicamente que Aslan e Tash são, no fundo, a exata mesma pessoa. Duas faces da mesma moeda. O que causa um curto-circuito na mente de qualquer um ouvindo aquilo. Eu lembro de ler a cena em que um animal, acho que uma ovelha muito corajosa, questiona como o leão bom poderia ser a mesma coisa que o demônio exigente. E o manhoso nem sequer tenta argumentar de forma lógica, sabe? Ele a humilha verbalmente, cospe e usa intimidação agressiva. Ele não quer debater. Não, o objetivo de fundir dois conceitos diametralmente opostos não é convencer intelectualmente a plateia. É gerar tamanha dissonância cognitiva que as vítimas simplesmente desistem de tentar entender o que é verdade. Eles aceitam o absurdo apenas para cessar o cansaço mental de questionar tudo. E a gente vê como essa guerra psicológica destrói a confiança coletiva. Ao fazer os animais acreditarem que a divindade deixou de ser boa, as fundações da sociedade desmoronam. E os efeitos colaterais dessa destruição da verdade criam caos violento e prático. As fontes narram o impacto dessa confusão no próprio rei Tirian, que é o último rei de Nárnia. Ele sofre muito com isso tudo. Sofre demais. Quando ele e seu aliado, o unicórnio, testemunham a floresta sendo derrubada e os cavalos falantes sendo açoitados em nome do leão que eles tanto reverenciam, a mente do Tirian não suporta o choque. A bússola moral dele se estilhaça por completo. Ele surta. Sim. Tomado pela vertigem de um mundo que perdeu sentido, ele age por puro instinto de fúria e assassina 2 soldados inimigos a sangue frio. Nossa. Esse é o ápice do colapso, sabe? A desinformação conseguiu corromper até mesmo as ações do rei justo, levando ele a cometer crimes na neblina do caos. O pior dano da mentira não é a escravidão física dos animais. É essa desorientação moral que gera danos irreversíveis. É a escravidão mental. Mas o que acontece quando a verdade finalmente aparece?
Será que a simples revelação dos fatos é suficiente para consertar o dano psicológico absurdo dessa desinformação toda? Isso nos coloca diante de um dos questionamentos mais profundos de toda a nossa exploração de hoje. Uma questão que é super relevante para o nosso mundo real, inclusive. Sim, porque diante de uma sociedade fraturada pela manipulação, a nossa intuição diz que a cura para a mentira é, obviamente, a verdade nua e crua. Se as pessoas estão acreditando em uma notícia falsa, basta apresentar evidência material contrária e pronto. Tudo se resolve. O encantamento quebra e a razão retorna, certo? Deveria ser assim. Deveria. Porém, o texto nos dá uma rasteira filosófica dolorosa quando analisamos o arco dos anões, a tragédia moral deles. O episódio com os anões é o núcleo mais sombrio dessa obra. No clímax da história, o rei Tírion, auxiliado por outras figuras, consegue invadir as dependências do falso acampamento e captura o jumento confuso. Eles removem a encenação da jogada de uma vez por todas. O falso leão é literalmente arrastado para a luz do dia. A prova do crime nas mãos deles. O Tyrion pega o confuso com aquela pele de leão fedorenta e mal remendada escorregando pelos ombros, sabe? Revelando aquele rosto super confuso e orelhudo de jumento mastigando feno. Uma imagem que quebra toda a ilusão. E ele apresenta essa cena patética a um batalhão de anões narnianos que marchavam para as minas de sal como prisioneiros de guerra. O Tyrion aponta a farsa com todas as letras, esperando uma catarse coletiva. A lógica dita que os anões deveriam gritar de alívio, abraçar o rei e virar as armas contra os calormananos e contra o macaco. Mas a reação deles é de arrepiar. O que ocorre é um rechaço absoluto da realidade. Os anões, que são guiados por uma figura chamada Grifo, eles inspecionam o jumento, eles assimilam a enorme farsa em que estavam presos e, num movimento totalmente surpreendente, recusam a aliança com o rei Tyrion. Então, o que tudo isso significa? Como é possível que, ao verem a prova material ali na cara deles, eles decidam não acreditar em mais nada? Eles começam a atirar flechas contra os próprios narnianos, focados apenas na própria sobrevivência egoísta. Para a libertação, Eles adotam um cinismo radical. O lema deles passa a ser "os anões são por si mesmos", ou "os anões não se deixam tapear". E o mecanismo psicológico por trás disso é a defesa ferida do próprio ego. o ego falou mais alto. Sim. A humilhação de ter acreditado em algo tão grotesco quanto um jumento fantasiado é um trauma devastador para eles. Para a psique dos anões, admitir que foram enganados e voltar a confiar no rei exigiria um nível de vulnerabilidade que eles não estão mais dispostos a acessar. A quebra de confiança foi profunda demais, sabe? Preferiram jogar a toalha. Exato. A partir daquele momento, para evitar a dor e a humilhação de serem enganados de novo, eles adotam esse cinismo impenetrável como armadura. Se o leão que adorávamos ontem é um jumento num disfarce barato, quem pode garantir que o antigo leão da lenda ou o próprio rei também não sejam farsas mais sofisticadas tentando nos usar? Eles preferem destruir a própria comunidade a correr o risco de parecerem idiotas mais uma vez. Isso é avassalador. Demonstra que a vitória final do Manhoso não foi fazer Nárnia acreditar no falso leão duradouramente. O triunfo absoluto da manipulação foi estilhaçar a capacidade de Nárnia de acreditar em qualquer coisa. A máquina de mentiras venceu no momento em que a população decidiu que não existia mais diferença entre o real e o fabricado. Eles perderam a capacidade de ver a beleza e a verdade do passado. E a metáfora final que as fontes trazem para o destino desses anões é de uma precisão clínica. Lá no fim do texto, quando os personagens cruzam o limiar para uma realidade superior, tipo um paraíso após o fim de seu mundo, os anões também estão presentes. Eles se encontram fisicamente sentados em um prado vibrante, cercados por flores exuberantes e sob um sol lindo. Mas a percepção deles, a percepção está completamente corrompida pela mente fechada. Eles estão sentados numa grama super macia, mas ficam brigando entre si e reclamando em voz alta que estão presos na escuridão suja daquele estábulo antigo. É de partir o coração. A entidade suprema, o verdadeiro Aslan, se aproxima e manifesta diante deles um banquete digno de reis. Vinhos finos, carnes, doces maravilhosos. E quando os anões pegam a comida e colocam na boca,
As mentes adoecidas deles convertem o vinho em água suja de coxo e a comida com gosto incrível vira repolho estragado e feno seco na boca deles. O cinismo construiu uma prisão impenetrável dentro das próprias cabeças deles. O Aslam até tenta resgatá-los, sabe? Mas ele declara com muita tristeza que não pode forçar iluminação em quem escolheu a escuridão absoluta. A pior prisão é aquela que a gente não vê. Com certeza. Eles estão tão aterrorizados pela ideia de serem manipulados que recusam ativamente a beleza e a verdade genuínas que são oferecidas de graça para eles ali. A prisão nunca foi física, como a gente falou do Confuso lá no começo. Os anões construíram as grades com a própria desconfiança doentia. Essa análise nos entrega uma visão muito incômoda, sabe, sobre como o tecido social é frágil. A queda desse universo ensina muito sobre o mundo real. O perigo quase sempre começa com a preguiça de pensar por conta própria, como o Confuso fez, e é alimentado por oportunistas como o Manhoso. E o resultado final é um cinismo tóxico, paralisante como o dos anões. E a lição mais contundente que emerge de tudo isso para quem nos ouve é a defesa intransigente do pensamento crítico. Não como um exercício acadêmico distante, mas como um mecanismo vital de sobrevivência mesmo. Buscar múltiplas fontes e combater as câmeras de eco é crucial. Fazer perguntas difíceis, mesmo que canse, é a única proteção eficaz para não acabar carregando água pesada por causa das mentiras de alguém, igual Confuso. Se a gente renuncia à responsabilidade de pensar, o risco é virar um anão amargurado, incapaz de saborear a realidade. É um baita lembrete sobre o peso das nossas escolhas diárias com a informação que a gente consome. Mas, para arrematar nossa exploração de hoje, eu queria puxar um último elemento do texto. Algo que adiciona uma camada totalmente diferente a essa discussão sobre crença e rótulos. É a passagem daquele jovem calório-dinumano chamado Emmett. O Emmett. A inclusão desse soldado pelas fontes é um contraponto brilhante ao cinismo dos anões. Muito necessário. Porque ele é o extremo oposto deles, não é? Totalmente. Enquanto os anões eram narnianos de nascença que abandonaram qualquer crença por medo da ilusão, o Emmett foi criado durante toda a sua vida no Império Calormano para idolatrar o cruel deus Tash e, lógico, abominar o nome do verdadeiro Aslan. Ele era do time adversário, tecnicamente. Só que o grande choque acontece no final, quando as cortinas da vida caem e o Emmett se depara face a face com o leão majestoso. E ele fecha os olhos, esperando ser devorado ou castigado ali mesmo por ser um adorador do, aspas, inimigo. Mas, surpreendentemente, o leão o acolhe com uma receptividade super calorosa. E a explicação que o leão dá é muito poderosa. Uma das mais belas do texto. O leão diz ao Emmett que toda a honestidade, toda a honra profunda, a lealdade inabalável e a pureza de intenções que o jovem dedicava a Tash, na verdade estavam sendo dedicadas ao próprio Aslan. A justificativa é que o bem absoluto não aceita nenhum serviço impuro, assim como a maldade não pode receber devoção genuína e pura. É a supremacia da essência sobre a nomenclatura, né? Sobre os rótulos. Exato. O texto sugere fortemente que a intenção pura daquele jovem, aliada a um coração verdadeiramente honesto na sua busca por sentido, foi o que validou a sua jornada. Mesmo ele usando o vocabulário e os símbolos, entre aspas, errados que a cultura dele impôs, a dedicação ética à verdade superou a ignorância geográfica e política dele. E isso nos deixa com um pensamento final muito provocativo para encerrarmos a nossa imersão de hoje. Para nossa audiência, que vive no meio dessa era de informações cruzadas, bolhas algorítmicas e tensões sociais o tempo todo, na nossa busca diária para dar sentido ao mundo, será que a integridade ética, o pensamento crítico rigoroso e a honestidade profunda das nossas ações pesam infinitamente mais na balança do que as facções, os rótulos e os nomes nos quais a gente se agrupa ao longo do caminho? Uma excelente pergunta para levar para a vida. Fica essa reflexão suspensa no ar para quem acompanha a nossa análise. Desvendar a engrenagem de manipulação das fontes de hoje foi um exercício intenso e muito gratificante. Que as informações tragam boas reflexões, estimulem questionamentos práticos e mantenham as defesas intelectuais de vocês sempre afiadas.
Fiquem sempre atentos e muito cuidado com as parcerias que insistem em ficar com as frutas doces enquanto entregam apenas os baldes pesados e a conta a pagar no final, hein? Nos encontramos na próxima exploração.